E depois, Jesus fala para a vontade de Deus ser feita. E pede o pão de cada dia. E fala para a gente ser perdoar como nós queremos ser perdoados. No versículo 10 ele fala acerca da tentação. Para o Abba não nos deixar cair em tentação e nos livrar do mal, nos livrar do maligno. É certo que uma vida nesse mundo, a nossa condição humana, é viver seduzido pelas tentações desse mundo, seja ela de qual natureza for. E Jesus está instruindo seus discípulos a orarem para que Deus os livre de cair nas tentações. Que a tentação é assim: primeiro vem o mau desejo, vem a tentação, você vai amadurecendo, aí você peca e o pecado vira morte. Essa postura que a gente deve ter em relação às tentações, que Jesus está nos chamando a ter cuidado. Porque se nós não estamos ali íntimo com o Abba, para sermos transformados à imagem de seu Filho Jesus, nós vamos ceder às tentações facilmente. E o grande perigo é da gente se tornar maus. Porque a tentação vai não ser somente tentações, ela vai se tornar flertes para nós. A impureza sexual não vai ser só uma tentação. Se você não andar perto do Abba, para você ir sendo transformado por essa experiência, daí a pouco você já está flertando com a impureza sexual, com a imoralidade sexual, na televisão, na internet, na rua. E aí daí a pouco, você não está somente flertando, você está batendo a porta dela. E você está entrando, e experimentando, e se deliciando. E você sai para mais tarde voltar novamente. Porque agora já é um desejo que você quer satisfazer. Um desejo mau. Inicialmente você pode se sentir mal com uma pessoa. E se você não vai sendo transformado por essa sua experiência com o Abba, daí a pouco, você não só está se sentindo mal com aquela pessoa, mas você está pensando mal dela. E depois você não está simplesmente pensando mal, você está todo o tempo pensando mal. Você está tendo a disposição de sempre pensar o mal sobre todas as coisas que aquela pessoa faz. Você começa a virar uma pessoa maliciosa, que só vê o lado mal, que só pensa mal. Se torna uma pessoa má. Já não é mais uma coisa que acontece de quando em vez. Você se tornou essa pessoa. Inicialmente você começa a não gostar de uma pessoa ter êxito naquilo que ela faz. Com o passar do tempo, você começa a se sentir mal porque determinada pessoa está tendo êxito. E o tempo vai passando e você começa a invejar. Que é você ficar triste com o êxito do outro. Você fica triste. Jesus está falando
do perigo que é a gente se tornar uma pessoa má. Que o mal nos corrompa. Estava ensinando os discípulos a se atentarem para isso. Em Marcos capítulo 14, versículo 33. Vamos começar no 32. Então, foram para um lugar chamado Getsêmani. Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhe disse: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fique aqui e vigie. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E aqui a gente vê Jesus numa outra situação, diferente daquela lá em Mateus 6. Jesus na angústia, no desespero. E ele olha para Deus e tem a mesma postura do Abba, daquele a quem você é plenamente entregue e seguro e confia. Porém, dessa vez, Jesus estava indo para a cruz. E quando ele está na cruz, que ele diz para Deus: por que você me desamparou? Ele poderia pensar: eu sabia que Pilatos iria me condenar, meus discípulos iriam me abandonar, mas eu não esperava que tu ia me abandonar. Que tu és o Abba para mim. É quem eu entreguei toda a minha confiança. É quem eu me segurei com todas as minhas forças. Por que me desamparaste? Era uma relação de profunda entrega para fazer o que o Abba quisesse que fosse feito. E a isso Jesus nos ensina que devemos ser com o Abba, entregues a Ele. Jesus, tal qual o médico que coloca a criança sobre o corpo da mãe para que ela se tranquilize, ele direciona os discípulos ao Abba, para eles se reconhecerem da mesma maneira, como ele próprio se reconhecia numa segurança absoluta. A oração, de certa forma, que Jesus está nos ensinando, é aquela que o divino quer ter contato conosco para nos modificar. É o contato transformador dessa experiência única, inigualável, que apenas Jesus teve e foi o primeiro a ter. E quando ele chama Deus de Pai,
foi o primeiro a chamar Deus de Pai dessa maneira. E está nos chamando a mesma coisa. E quando ele viu que estava na cruz, que tinha se entregado completamente, por fim ele entrega o Espírito. Abdicou completamente da sua vontade, tal qual uma criança se entrega aos braços da mãe. Devemos nós nos entregar nos braços do Abba e dizer a Ele que Ele nos trate como Ele quiser, nos direcione como Ele quiser, nos mova para onde e como Ele quiser, porque nós nos colocamos, nos jogamos nos braços dEle para que Ele faça, para que Ele nos guie conforme a vontade dEle. Esse sábado nós vamos ter nossa vigília nas nossas casas, os nossos bate-papos. Eu queria sugerir que, antes da gente ter um tempo de orarmos todos juntos, que a gente tivesse um tempo individual. Cada um no seu cantinho da sala, da varanda, do quintal, não sei. Para você buscar o Abba. Para você ir para o quarto fechado e estar com Ele por um tempo. E aí depois, você pode juntar todo mundo e orar. Não para ficar fustigando Deus para Ele fazer alguma coisa, mas para que esse contato nosso com Ele vá nos ajudando a nos assemelhar mais a Jesus. E juntos ali, a gente poder estar próximo dEle, com a nossa única vontade, que é de conhecê-lo, de nos lançarmos a Ele. Foi isso que Jesus ensinou? Antes de você pedir, Ele já sabe o que você precisa. Não se preocupe com isso. Preocupe na experiência de estar com Ele. A gente está muito acostumado a falar de salvação, como nós falamos aqui da Maria, foi batizada e tudo. O grande desejo de Deus, como nós lemos lá em Efésios 2:10, que a gente se assemelhe ao Filho dele, Jesus, na vontade com a qual Ele fez do Pai, no amor, na dedicação, na entrega, na obediência. É isso que Deus quer de nós. Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Que assim seja para mim, seja para você. Que esse tempo de vigília para nós não seja um tempo enfadonho, mas seja um tempo especial para você estar com o Abba e ser transformado um pouco mais por Ele e se regozijar numa noite como essa, de tão especial que ela é para um cristão, para um discípulo de Jesus. Amém.